Apocalipse capítulo 3, verso de número 7, a palavra de Deus ela diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Filadélfia era a igreja marginalizada. Filadélfia era a igreja da periferia. Uma comunidade esquecida, uma comunidade que tinha pouca expressividade, uma comunidade que quase não aparecia e que muitos poucos sabiam que ela existia. Filadélfia era uma igreja que tinha poucos recursos, poucos atrativos e não aparecia nas pesquisas indexadas do Google, do Facebook, do Instagram e de que qualquer que seja a mídia social da sua época. Mas Filadélfia foi a única igreja a ser elogiada sem quaisquer deméritos ou reservas. Filadélfia era aquele tipo de igreja que ficava muito aquém das mega churches do nosso atual sistema religioso. Era uma igreja de pouca expressão. E a cidade de Filadélfia, onde essa igreja estava plantada, ela havia sido fundada pelo rei de Pérgamo, o rei Átalo. E esse rei, ele era conhecido pela sua extrema lealdade, pela sua fidelidade, pelo seu carinho, pelo seu amor ao seu irmão. Daí a origem do nome da cidade Filadélfia, que vem do philos, amigo, amante ou amor. E também Adelphos, que significa irmão ou irmandade. Então a junção dessas duas palavras, numa tradução livre, significa amor fraternal. E quando Jesus invoca os seus atributos e diz assim: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, ele está enfatizando a sua sinceridade, a sua veracidade em contraste com a falsidade dos falsos irmãos e dos judeus que estavam em Filadélfia e que eram considerados pelo próprio Jesus como sinagoga de Satanás, ou seja, mensageiros de Satanás, templo, habitação de Satanás. E aquela era uma região
expressiva, uma produtora de uvas, e aquela população, aquele povo, aquela comunidade, eles tinham o hábito de prestar culto a Dionísio, o deus grego do vinho. E então Jesus, mais uma vez, ele invoca, ele arroga, ele chama para si os seus predicados na frase: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Dizendo com isso que ele, como descendente legítimo e herdeiro do trono de Davi, é quem tinha o comando, é quem controlava o acesso ao reino de Deus, e não Dionísio, a quem aquela comunidade, a quem aquela cidade, aquele populacho, aquele vilarejo, aquela população prestava culto. Então ele invoca esses predicados para dizer que ele sim era quem possuía a autoridade sobre o reino espiritual, e não Dionísio ou os falsos judeus. Ele era quem tinha a autoridade e as chaves de acesso ao reino do Pai. E a abordagem que eu pretendo fazer nesta noite não é meramente uma abordagem escatológica como nós comumente conhecemos, não é uma abordagem propriamente dito teológica, mas eu quero trazer uma mensagem e uma abordagem prática, contextualizada, atualizada para o momento que nós vivemos, para a nossa experiência cristã, para a nossa vivência comunitária, principalmente nós que estamos em comunhão nesta noite, nesta live, como Primeira Igreja Batista Betel. Mas não somente para nós, mas também para todos aqueles que talvez posteriormente venham a assistir esta live e esta mensagem também. Então a abordagem que eu pretendo fazer é uma abordagem atualizada, uma abordagem prática das mensagens implícitas nesses versos. E debruçado sobre esse texto, meditando sobre esse texto, eu pensei dele algumas verdades que são muito importantes, pertinentes, consideráveis para nós, como comunidade de Cristo, como corpo de Cristo, como Igreja Batista Betel. Mensagens estas que nos dão um norte, que nos dão uma direção, se nós quisermos sermos uma igreja que agrade ao Senhor, que faça a vontade de Deus, assim como Filadélfia. Uma igreja que é abordada nesses pequenos versículos e que não recebe nenhum demérito, que não recebe nenhuma repreensão, que não recebe nenhuma crítica, mas somente recebe elogios. E então a primeira verdade que eu pensei desse texto é que as nossas fragilidades, as nossas limitações, elas não servem como desculpas para a fuga dos desafios que são propostos pelo Evangelho. As nossas fragilidades, as nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos poucos recursos, eles não servem como argumento, eles não servem como desculpa para nós fugirmos dos desafios que o Evangelho propõe a nós como mensageiros da Palavra de Deus, como comunidade de Cristo, como corpo do Deus vivo, para anunciar esta verdade que liberta e salva o homem do pecado. E aonde você encontrou isso, Franklin? Eu encontrei isso no verso 8, na parte A, quando diz assim: conheço as tuas obras. Eu tenho visto, eu tenho observado, os meus olhos têm estado atento a tudo aquilo que vocês têm feito, a dedicação, a atitude sacrificial, ao empenho, ao desprendimento que vocês têm se submetido. Eu conheço a obra de vocês, eu tenho visto tudo isso. E eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar,
E eu sei também que você tem pouca força. Eu sei, igreja de Filadélfia, que os seus recursos são limitados. Que vocês são aquela igreja da periferia que ninguém dá valor. Que vocês são aquela igreja que está no ostracismo, na incógnita, que ninguém presta atenção, que vocês não têm grandes atrativos, que vocês não têm um belo templo, que vocês não têm uma banda muito requisitada, que a estrutura de vocês é limitada, que os recursos que vocês possuem são ínfimos. Eu sei que vocês têm pouca força. Vocês são aquela igreja que tem uma simples fachada para a avenida. Vocês são aquela igreja pequenininha, aquela igreja quase que invisível, desprezível aos olhos humanos, mas vocês são muito aprazíveis ao meu coração. Eu tenho visto que vocês têm pouca força. Porém, eu tenho colocado diante de vocês uma porta aberta. E porta aberta, meu irmão, significa e representa acesso a oportunidades. Oportunidades essas que jamais nós, como mensageiros de Deus, como pregadores da palavra, como ministros do evangelho, particularmente cada um de nós, eu que estou aqui hoje e você que me assiste nesse momento, todos nós estamos diante de uma porta que foi aberta por Jesus Cristo, da qual nós nunca, jamais deveríamos desprezar ou fugir. Ele tem colocado uma porta aberta diante de nós. E agora eu quero falar especificamente para nós, comunidade de Jesus, Igreja Batista Betel. Deus tem colocado uma porta aberta diante de nós. Ele tem visto, meus irmãos, que nós temos poucas forças. Ele tem visto que nós temos poucos recursos. Ele tem visto a nossa dedicação, Ele tem visto o nosso empenho, Ele tem visto o nosso zelo, Ele tem visto a nossa atitude sacrificial, Ele tem visto a nossa abnegação, Ele tem visto que durante décadas esta igreja vem crescendo com muita dificuldade, vem crescendo com muito trabalho, com muito esforço, e que talvez ela não tenha uma expressividade tão grande assim na cidade onde nós estamos plantados. Porém, esta é a porta que Deus colocou para mim e para você. Esta é a porta que Deus nos concedeu como oportunidade para pregar o Evangelho, para levar a mensagem de Cristo, para fazer a obra de Deus, para proclamar a verdade de Deus e anunciar ao homem caído que existe uma oportunidade de regeneração, de salvação, de libertação, de restauração deste homem que está caído. Ah, minha igreja pequenininha, minha igrejinha Batista Betel, que está plantada em Várzea Paulista. Eu tenho visto que vocês têm poucas forças, que vocês têm poucos recursos, que vocês não são muito expressivos, que vocês talvez sejam ignorados, que talvez vocês sejam desprezíveis aos olhos da sociedade onde vocês estão instalados, mas vocês são preciosos aos olhos do meu Pai, vocês são preciosos no coração do meu Deus, e é por isso que hoje Deus está trazendo esta mensagem para o coração de vocês, para que vocês não desistam, para que vocês sigam em frente, para que vocês não olhem para as suas limitações, para que vocês cumpram o chamado pelo qual vocês foram vocacionados. Minha igrejinha Batista Betel. Irmão, a nossa limitação, a nossa fragilidade, os nossos poucos recursos não são desculpas para nós fugirmos dos desafios que Deus tem proposto para nós no Evangelho. Lembram de Moisés? Moisés quis se esquivar, Moisés quis arranjar uma desculpa, Moisés quis fugir da responsabilidade. Senhor, logo eu
Eu sou pesado de boca, pesado de língua, gaguejo, não tenho muita oratória, não tenho muita eloquência, não sei falar bem, não sei me portar diante do púlpito, não sei me portar diante das pessoas, não tenho aquela expressividade. Moisés, quem fez a boca do homem? Moisés, quem criou o homem? Não fui eu? Então vá, Moisés, e profetiza, proclama as palavras que eu tenho colocado na tua boca, porque eu te escolhi, eu te chamei, eu te vocacionei. A minha obra, Moisés, é através de você. É como se Deus estivesse falando para nós nesta noite, meus irmãos de Igreja Batista Betel, de Várzea Paulista. Eu tenho chamado vocês, eu vocacionei vocês, eu fiz o homem. Então profetizem, proclamem, evangelizem, preguem a palavra a tempo e a fora de tempo. Sabe por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que se acham, para que ninguém se glorie na presença dele, desse Deus. Deus escolheu as coisas frágeis desse mundo para confundir aquelas que se acham alguma coisa. E Deus tem me escolhido, Deus tem te escolhido, Deus tem escolhido o pastor da nossa igreja, Deus tem nos escolhido como comunidade. Não importa se os nossos recursos são limitados, o que importa é que nós temos um chamado de Deus, uma vocação de Deus, nós temos uma tarefa a ser realizada e nós não podemos usar a nossa fragilidade, a nossa limitação, a nossa falta de eloquência, a nossa falta de teologia, a nossa falta de preparo. Nós não podemos usar isso como desculpa, não. Nós temos que entender que Deus nos escolheu na nossa fragilidade para proclamar o Evangelho que salva o homem, que liberta o homem e que traz o homem para uma nova perspectiva de vida. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Mas eu aprendo também, com esses pequenos versos, mais uma lição muito importante que eu pensei dessa meditação em Apocalipse capítulo de número 3. E está aí na parte B do verso 8. É que as coisas de maior significado para nossas vidas são aquelas pelas quais nós lutamos para proteger, para guardar. As coisas de maior significado nas nossas vidas são aquelas pelas quais nós lutamos para proteger e para guardar com todo carinho, com todo cuidado e com todo zelo. Porque a parte B do verso 8, ela diz assim: entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E esse entretanto, ele vem precedido da frase anterior. A frase que nós lemos. Entretanto, apesar da fragilidade, da dificuldade, da limitação, da falta de recurso, da falta de estrutura, vocês guardaram a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, meu irmão, nós só priorizamos aquilo que nós valorizamos. Nós só damos prioridade àquilo que realmente nós valorizamos. E isso porque essa coisa ou esse algo tem extrema importância e significado para nós. E a pergunta inevitável que fica refletindo sobre isso é a seguinte: quais são os nossos valores? Quais são os nossos princípios? Aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa alma? No que nós temos gastado o nosso tempo? No que nós temos investido o melhor da nossa vida? Quais são os nossos valores? Jesus, ele deixou muito claro num verso a seguinte frase: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso
coração. Não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem consomem e corroem, mas ajuntem tesouros no céu, aonde as traças e a ferrugem não consomem, não corroem, e aonde os ladrões não minam e não roubam. A pergunta inevitável para mim e para você nesta noite é: onde nós temos colocado o nosso coração? Porque nós só priorizamos aquilo que nós valorizamos. As coisas de maior significado são aquelas que nós lutamos com todas as forças para proteger e para guardar, para priorizar, para valorizar, para investir recursos de tempo, de alma, recursos físicos, recursos psicológicos, recursos emocionais, recursos financeiros. Irmão querido, aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? É a pergunta que o Evangelho, que Apocalipse 3 faz para mim e para você nesta noite. Aonde eu tenho gastado o meu tempo? Aonde eu tenho investido a minha vida? Quais são os meus valores? Quais são os tesouros que tomam conta da minha alma de maneira tal que eu só pense naquilo, que eu priorize aquilo, que eu valorize aquilo de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu coração? Porque diz a palavra de Deus: adorarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu coração. Ah, irmão, que o nosso coração esteja colocado em Deus, que o nosso coração esteja sempre voltado a Deus, que o nosso tesouro seja o Senhor, que o nosso tesouro particular seja o nosso Deus, porque Ele é o amado da nossa alma, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus que está presente conosco neste momento, dizendo assim para mim e para você: valorizem a minha presença, valorizem a minha palavra, guardem aquilo que eu tenho dado para vocês, coloquem no coração de vocês terem a minha presença como o maior tesouro das vossas vidas. Irmão querido, que o nosso tesouro, que os nossos valores maiores sejam a presença do nosso Deus, que é santo, santo e santo nas nossas vidas. Aonde está o teu coração? Quais são os nossos valores? No que nós temos gasto o maior tempo das nossas vidas? Ele é o amado da nossa alma. Que o nosso tesouro seja o amado da nossa alma. A brilhante estrela de Davi, o leão da tribo de Judá, o príncipe da paz, o Deus Emanuel, a brilhante estrela da manhã, que ele seja o tesouro que a gente venha guardar de todo o coração e de toda a alma e proteger tudo aquilo que ele tem nos dado e não abrir mão disso. Por nada, por nada, por nada. Mas eu aprendo também com esse texto uma terceira lição, que é muito importante para nós. O fato de nós sermos honrados por Deus não deve gerar em nós arrogância, mas deve gerar em nós humildade. Vou repetir para você. O fato de nós sermos honrados por Deus não nos dá uma carta autoritativa, não nos dá legitimidade, não nos dá liberdade de gerar em nós arrogante, de sermos arrogantes, mas deve gerar em nós humildade e serviço ao reino de Deus. E aonde você achou isso, Franklin? No verso 9, quando ele diz assim: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem,
Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Existe hoje uma teologia que é uma teologia satânica. Existe hoje uma teologia que tem sido cantada e que não provém da teologia bíblica, não provém da teologia do Evangelho. Porque uma vez alcançados pelo Evangelho, o Evangelho deve gerar em nós humildade, não arrogância, não prepotência e não soberba, porque nós não somos melhores do que ninguém. E esse texto diz que o próprio Jesus faria com que aqueles que eram os opositores do Evangelho viessem e adorassem prostrados aos pés dos irmãos da igreja em Filadélfia. Esses que eram sinagoga de Satanás, opositores do Evangelho, viriam e adorariam prostrados aos pés daqueles irmãos. Mas em nenhum momento, meu querido, eu vejo uma autorização, eu vejo um incentivo, eu vejo uma liberalização. Em momento algum eu enxergo nesses versos uma carta autoritativa para que nós venhamos gerar em nosso coração uma arrogância tal que nos faça cantar canções do tipo sabor de mel. Tipo assim, presta atenção no que eu vou te falar agora. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Opa, que negócio é esse? Oi? É isso mesmo? Está falando sério esse negócio? É de verdade essa letra? Cara, meu Deus, eu não acredito que eu possa ouvir um negócio desse. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. É como se estivesse dizendo assim, tá vendo, filho de Satanás, filho de Belzebu, discípulo de Balaão, jumenta de Balaque. Tá vendo? Você que não me ajudou na prova, você que virou as costas para mim, agora quando você vir eu na bênção, honrado por Deus, abençoado por Deus, exaltado por Deus, quando vocês virem isso, vocês vão ter que baixar a cabeça e vão ter que vir adorar prostrados aos meus pés e pedir ajuda para mim. Cara, que arrogância é essa? Irmão, que prepotência é essa? Que absurdo é esse? E a letra traz ainda como título Sabor de Mel. Eu daria a essa música o título de Sabor de Fel. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós temos cantado, porque ao invés de gerar em nós a humildade, a mansidão que o Evangelho propõe a nós, está gerando arrogância, está gerando discípulos da arrogância, da prepotência e da soberba. Tá vendo? Você não me ajudou na hora que eu precisei? Agora tu vai ter que lamber o chão que eu estou pisando, porque o meu Deus me exaltou, o meu Deus me honrou. Tome. Presta atenção da próxima vez. Cara, eu não acredito num negócio desse. Aquele que me viu passar na prova e não me ajudou, quando ver Deus me abençoar, quando me ver na bênção, vai se arrepender. Isso cheira a maldição. Isso cheira a imprecação. Isso não tem que ver com o Evangelho. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que nós temos que seguir o exemplo de Jesus, que foi manso e humilde. Que o Evangelho propõe para nós
Que nós sejamos pacíficos, benignos, misericordiosos, bondosos, mansos, tenhamos longanimidade, ou seja, um longo ânimo, paciência com aqueles que não compreendem o Evangelho, com aqueles que não compreendem a palavra de Deus, para que através da nossa vida mansa e humilde, a semelhança e a exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo, venham reconhecer que Ele é o nosso exemplo e que nós verdadeiramente somos discípulos do amor e da misericórdia e da graça, e não discípulos da arrogância, da prepotência e da soberba, não discípulos da imprecação e da maldição. Ah, meu irmão, eu não posso aceitar essa letra de forma alguma. De forma alguma. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, o Paulo, ele disse assim: aquele que está em pé, cuide, presta atenção, vigia, toma cuidado para que não caia. Aquele que está em pé, vigia, toma cuidado, presta atenção para que não caia. E o próprio Paulo diz à igreja em Roma: pela graça sois salvos, e isto não é dom de vós, não vem de vós, é dom de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, se os nossos ouvidos espirituais, se os nossos olhos espirituais, se a nossa mente foi aberta para compreender o Evangelho, foi pela graça, foi pela misericórdia, foi pela bondade, foi pela benignidade, foi pela longanimidade, foi porque Ele é Deus, foi porque Ele teve misericórdia na nossa vida, porque Ele é Deus e resolveu nos alcançar com o Evangelho, com a sua palavra, através do poder do Espírito Santo de Deus. Não existe espaço para arrogância, não existe espaço para prepotência. Sabe por quê? Porque tudo é dele, para ele, glória pois a ele eternamente, porque tudo vem de dele e é para a glória dele. E nós temos que nos submeter humildemente, como servos, mansos e humildes de coração. Quem me viu na prova e não me ajudou, quando me ver na bênção, eu também vou repartir a bênção que Deus me deu para quem não me ajudou. Quem me viu passar na prova e virou as costas, eu vou fazer diferente. Eu vou ajudar, eu vou estender as mãos, eu vou levantar, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou abençoar, porque eu sou discípulo de Jesus, eu sou servo de Deus, e servo de Deus não amaldiçoa, servo de Deus não impreca maldição, servo de Deus está aqui nesse mundo para levantar o caído, para fortalecer o abatido, para abençoar e nunca para amaldiçoar. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai ser alvo da mesma graça da qual eu fui alvo. Pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Só isso, simples assim. Pode passar a régua, não tem para ninguém. No reino de Deus, o reino de Deus é uma agência da Visa ou da Mastercard, que nós temos crédito com Deus. Nós somos os mais miseráveis dos pecadores, e diz a Bíblia que quando nós tivermos feito tudo, considerem-se os piores, miseráveis pecadores. Considerem-se como não tivessem feito mais do que obrigação. Simples assim. Só isso. Não somos melhores e nem piores que ninguém. No Evangelho todos estão nivelados. E nós, como discípulos do Mestre, temos que estender as mãos para abençoar e não para apontar o dedo e dizer assim: tá vendo? Não me ajudou? Agora engole a minha vitória. Tá vendo? Não me ajudou? Agora tome. Agora raspe o cotovelo de inveja, de recalque.
Ah, meu irmão, que discípulo de Jesus é esse? Que discípulo de Jesus é esse? Mas eu pensei também nesse texto, no verso 10, mais uma lição. Independente da natureza específica da provação, existe uma promessa de preservação e de redenção. Vou repetir para você. E eu vou repetir porque eu disse no começo que a minha abordagem não é uma abordagem teológica, técnica. Eu não quero discutir nesta noite sobre escatologia, se nós somos pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas, tribulacionistas, pós-tribulacionistas, amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas, mid-milenistas. Eu não quero discutir isso, esta não é a minha intenção. A minha intenção é contextualizar esta mensagem para nós aqui e agora. Isso que importa. E eu entendo por esses versos que, independente da natureza da provação, da qual fala o verso 10, existe a promessa de preservação e de redenção. O verso 10 diz assim: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Irmão, mas não se iluda, não se iluda. Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Por favor, não se iluda. Porque o mercado religioso está cheio de promessas. O mercado religioso, as prateleiras evangélicas estão cheias de produto estragado. Não se iluda, não se iluda. Porque isto não significa absolutamente isenção de sofrimento. Em linhas gerais, esta promessa está mais relacionada com salvação e eternidade do que com livramento, do que com a resolução das nossas tribulações, dificuldades, provações momentâneas. Em linhas gerais, esta promessa do verso 10 está mais relacionada com salvação e com eternidade do que livramento de doenças, de perseguições, de escassez. E a história bíblica e a história da igreja e a nossa própria história nos prova isso. Nós não somos isentos, nós não somos blindados pelo Evangelho, mas a proposta do Evangelho é nos dar força, nos dar coragem para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as tribulações com os valores e princípios do Evangelho, sabendo que a nossa pátria não está nessa terra, mas que a nossa pátria é celeste. É essa a proposta. É essa a revelação bíblica. Que independente da natureza da provação, do qual fala o verso 10, eu tenho a promessa de um dia estar para sempre com o meu Senhor, com o meu Rei, com o amado da minha alma. Aí então eu vou entender Apocalipse capítulo 21, no verso 4, que diz assim: e já não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, porque todas, absolutamente todas as coisas são passadas. Ah, meu irmão, que coisa gloriosa. Que coisa maravilhosa é saber isso. E vale aqui lembrar as palavras de Paulo. Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, são momentâneas, mas as que não se veem são
eternas. Então, meu irmão, o nosso foco não está na tribulação, não está na doença, não está na escassez, não está na perseguição, não está na dificuldade. O nosso foco está na eternidade, o nosso foco está na Nova Jerusalém, o nosso foco está em estar um dia com o nosso Deus e para todos sempre poder dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Essa é a maior bênção. Esse é o nosso foco. Mas então ele, para arrematar esse assunto e esse tema, ele faz duas advertências. E a primeira dela, no verso 11, na parte A, ele diz assim: eis que venho sem demora. E esse é um aviso com duplo sentido. Porque esse aviso representava a abreviação dos nossos irmãos em Filadélfia, assim também como representava o juízo daqueles que eram sinagoga de Satanás e que perseguiam os irmãos de Filadélfia. O que isso significa para nós? Irmão, deixa Deus julgar a tua causa. Deixa que Deus julgue e faça o que Ele tem que fazer com aqueles que te perseguem. Deixa nas mãos de Deus a justiça, porque a justiça pertence somente a Deus e não a mim nem a você. Deixa com Deus a justiça. E aí então ele faz uma segunda advertência, na parte B do verso 11. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E coroa é símbolo de vitória, é símbolo de realeza, é o prêmio pelaquele que desenvolveu algo ou alguma coisa. É a coroação, é o reconhecimento. Então ele diz assim: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, conserva a tua integridade para que ninguém seja capaz de te influenciar ao ponto de que faça com que você perca a sua natureza divina, para que você não seja influenciado de tal forma com que você perca os valores cristãos e os valores do evangelho dentro de você, para que você seja sempre reconhecido e visto como discípulo de Jesus, para que ninguém roube o teu prêmio. Para que todos quando te vejam, vejam que você tem uma coroa, que você tem uma natureza, que sua natureza é a natureza da realeza, é ouro. Ouro é incorruptível, assim como o nosso Deus é incorruptível. Então guarda o que você tem. Aquilo que você tem recebido de Deus, aquilo que você tem recebido do Evangelho como valores, como princípios e como direção para a sua vida. Não deixe que nada e nem ninguém te influencie a ponto de roubar essa natureza de dentro de você. E então ele faz duas promessas. Primeira, verso 12, parte A. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. E aqui ele usa uma figura de linguagem, ele usa uma expressão que remetia algumas décadas antes, quando o templo em Filadélfia, ele ruiu, ele foi destruído por conta de um terremoto. Então ele usa aqui essa simbologia, essa figura de linguagem, dizendo assim: olha, o templo, a coluna do templo em Filadélfia, ela ruiu algumas décadas atrás. Mas vocês são colunas do templo do Deus vivo. Vocês foram escolhidos e foram colocadas como colunas do templo do Deus vivo, e vocês jamais serão destruídos, vocês jamais ruirão, vocês jamais serão triturados, porque aprouve ao próprio Deus escolher vocês e colocar vocês como coluna desse templo vivo de Deus na terra. Ou seja, meu irmão, o mundo só não está ainda um caos total porque nós estamos ainda nessa terra
como colunas do templo do Deus vivo. E ele promete, ele faz uma promessa: ao que vencer, eu vou fazer dele uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá, não será abalado. Sabe por quê? Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São colunas no templo de Deus. E aí então, para encerrar, ele faz a segunda promessa: e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Na parte B do verso 12. E o que significa escrever o nome? Quando eu era criança, a professora pedia da minha classe que etiquetasse e escrevesse o nome nos livros e nos cadernos, mostrando com isso que aquilo tinha proprietário, que tinha um dono, que pertencia a alguém. E o que significa escrever o nome do Senhor em nós? Significa que nós temos um dono, que nós pertencemos a alguém. E esse alguém tem nome, o nome dele é Jesus Cristo, o Cristo, Filho do Deus vivo, que veio nos salvar, que veio nos selar com o Espírito Santo, que veio nos etiquetar com a presença do Espírito Santo de Deus, que veio nos selar com o Espírito Santo de Deus, dizendo para o inferno, dizendo para tudo e para todos: esse é o meu escolhido, essa é a minha escolhida. Ali vai um servo do meu Deus, ali vai um filho do meu Deus. Sabe por quê? Porque nós temos o selo do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos um dono, nós temos um proprietário. Nosso Deus é o nosso dono. E vocês se lembram o que Pedro disse? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo comprado, o povo adquirido com o sangue precioso de Jesus Cristo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, nós temos um dono. Nós temos um dono. Nós somos propriedade particular de Jesus Cristo. Somos propriedade particular do nosso Senhor para anunciar e para proclamar e para pregar que nós fomos tirados das trevas, que nós fomos tirados do pecado, que nós fomos tirados do lamaçal, que nós fomos tirados do mundo e que agora nós anunciamos esse Deus, que nós anunciamos as grandezas desse Deus que nos amou com amor eterno. Ele é o amado da nossa alma, o nosso maior tesouro. Aleluia! Glória a Deus! Maranata! 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 Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! E para encerrar, quem tem ouvidos, ouça, presta atenção, vigia, discirna aquilo que o Espírito Santo de Deus tem dito, falado, proclamado e profetizado às igrejas. Pai, eu quero agora, Senhor, abençoar este irmão, essa irmã que está presente nesta live, Pai. Senhor, fortalece o meu irmão, renova as forças, o ânimo. Ajuda ele, Senhor, nesse momento de provação, de dificuldade. Senhor, mostra para ele que ele é o amado teu, que ele é propriedade exclusiva, que ele foi selado, que ele foi etiquetado, que ele foi comprado com o precioso sangue de Jesus e que sobre ele, sobre ela, está o teu próprio nome, porque nós temos um dono, o Senhor é o nosso dono. Pai, ajuda essa pessoa. Ajuda esse meu irmão, Pai. Dê a ele graça, força, ousadia, intrepidez, que ele não use a limitação, os poucos recursos, as suas próprias dificuldades para fugir de fazer aquilo
pelo qual ele foi vocacionado e chamado para fazer. Deus, usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome. E nos mostra, Senhor, o lugar que nós devemos estar e aonde nós devemos estar e o que nós devemos fazer para que o Evangelho, meu Deus, seja propagado e, acima de todas as coisas, que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e sempre, todos digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Irmão querido, Deus te abençoe, um forte abraço, um bom resto de semana, e eu espero que o Espírito Santo de Deus dê prosseguimento e sequência naquilo que eu tentei transmitir para você nesta noite. Mas eu sou limitado, mas eu não olho para a minha limitação. Eu creio e confio no poder da palavra e no poder do Espírito Santo de Deus. E por isso eu tenho a certeza que Deus ministrou no teu coração. E que Ele possa continuar trabalhando esta palavra, dando crescimento a esta semente na tua alma, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Grande beijo no teu coração. Abraço.